Sedial apresenta Voz do Islã. O legado desta mensagem são pérolas do Alcorão, um tesouro que acreditamos há 14 séculos. Com vocês, Sheikh Haj Ismail Al-Brasil. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Deus esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com a sua família, seus companheiros e todos os muçulmanos até o dia do juízo final. O meu tema é as religiões e suas divisões. As divisões do cristianismo oferecem bênçãos e prosperidade por meio de curas, milagres, revelações, visões e pregações emocionantes. Com estas proezas são meio de congregar seguidores. Mas os milagres oferecidos por estas religiões são realmente verdadeiros? Sabemos que os milagres são dons exclusivamente dos profetas. Só a eles foram permitido realizá-los pela permissão de Deus, porque os milagres são realmente exclusividade dos incrédulos, não para os crentes. Para um crente acreditar em Deus, não se faz necessário ver um milagre para depois acreditar em Deus. Os milagres que foram realizados pelos profetas são permitidos por Deus para que o milagre confirme a veracidade da mensagem profética que aquele profeta foi enviado. E estes milagres são para convencer os incrédulos a crer naquele que enviou o profeta. Daí dá a entender que os milagres foram para os incrédulos, para que eles crescem, porque estes grupos sociais religiosos se dividem tanto, porque o que é realizado por estes grupos pode ser sim até uma realidade, mas não é uma verdade. Todos os grupos sociais existentes hoje vieram de uma só fonte: divisão. Estas divisões sociais, religiosas, que não aderiram a esta tática de fazer milagre, foram se dividindo por não ter como conquistar os corações dos seus seguidores. Daí foram se dividindo e isto começou desde a época de Jesus, quando ele começou a pregar a doutrina antijudaica, e por sua vez o imperador Constantino abraçou o chamado cristianismo, e daí surgiu os católicos apostólicos romanos. Martim Lutero, quando se dividiu do catolicismo, daí deu origem a todos os outros grupos, os chamados os protestantes tradicionais e depois os protestantes pentecostais, que por sua vez se dividiram em centenas de outros grupos pentecostais. Assim está até hoje, e vão se dividir em centenas de outros grupos sociais religiosos, e estas divisões vão acontecer até o dia do juízo final. Caro amigo online, não se deixe enganar, escape enquanto é tempo. Deus tem uma solução para você. A religião do Islã é a mensagem verdadeira de Deus, é a religião de todos os profetas, e foi e é a religião de toda a humanidade. Eis aí o porquê Deus diz no Alcorão Sagrado: para mim a religião é o Islã. Surata 3, versículo 19. E ao longo da história do homem moderno, ele sempre se perguntou: qual é a religião verdadeira? A esta pergunta o próprio Deus responde: para mim
Disse Deus, a religião verdadeira é o Islã. Surata 3, versículo 19. Aí está a resposta de Deus, amigo online. Abrace o Islã como tua religião, ou então busque o conhecimento da religião de Deus, que é o Islã. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Deus esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com a sua família, seus companheiros e todos os muçulmanos até o dia do juízo final. O meu tema é as religiões e suas divisões. As divisões do cristianismo oferecem bênçãos e prosperidade por meio de curas, milagres, revelações, visões e pregações emocionantes. Com estas proezas são meio de congregar seguidores. Mas os milagres oferecidos por estas religiões são realmente verdadeiros? Sabemos que os milagres são dons exclusivamente dos profetas. Só a eles foram permitido realizá-los pela permissão de Deus, porque os milagres são realmente exclusividade dos incrédulos, não para os crentes. Para um crente acreditar em Deus, não se faz necessário ver um milagre para depois acreditar em Deus. Os milagres que foram realizados pelos profetas são permitidos por Deus para que o milagre confirme a veracidade da mensagem profética que aquele profeta foi enviado. E estes milagres são para convencer os incrédulos a crer naquele que enviou o profeta. Daí dá a entender que os milagres foram para os incrédulos, para que eles crescem, porque estes grupos sociais religiosos se dividem tanto, porque o que é realizado por estes grupos pode ser sim até uma realidade, mas não é uma verdade. Todos os grupos sociais existentes hoje vieram de uma só fonte: divisão. Estas divisões sociais religiosas que não aderiram a esta tática de fazer milagre foram se dividindo por não ter como conquistar os corações dos seus seguidores. Daí foram se dividindo e isto começou desde a época de Jesus, quando ele começou a pregar a doutrina antijudaica. E por sua vez o imperador Constantino abraçou o chamado cristianismo e daí surgiu os católicos apostólicos romanos. Martim Lutero, quando se dividiu do catolicismo, daí deu origem a todos os outros grupos, os chamados os protestantes tradicionais e depois os protestantes pentecostais, que por sua vez se dividiram em centenas de outros grupos pentecostais. Assim está até hoje, e vão se dividir em centenas de outros grupos sociais religiosos, e estas divisões vão acontecer até o dia do juízo final. Caro amigo online, não se deixe enganar, escape enquanto é tempo. Deus tem uma solução para você. A religião do Islã é a mensagem verdadeira de Deus, é a religião de todos os profetas, e foi e é a religião de toda a humanidade. Eis aí o porquê Deus diz no Alcorão Sagrado: para mim a religião é o Islã. Surata 3, versículo 19. E ao longo da história do homem moderno, ele sempre se perguntou: qual é a religião verdadeira? A esta
pergunta, o próprio Deus responde: para mim, disse Deus, a religião verdadeira é o Islã. Surata 3, versículo 19. Aí está a resposta de Deus, amigo online. Abrace o Islã como tua religião, ou então busque o conhecimento da religião de Deus, que é o Islã. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.